Minha gente, o evangelho de hoje, nesta segunda-feira da Semana Santa, é tirado de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. João 12, de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então a Jesus: deixa, ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos na Semana Santa, então nós vamos acompanhando agora esta caminhada de Jesus para ser glorificado. Vamos acompanhar este caminho de Jesus até a cruz, até o Calvário. Ontem nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é um episódio que vem no Evangelho de João após esta refeição de Betânia. Jesus passa por Betânia no seu caminho para Jerusalém. Então aqui invertemos um pouquinho a ordem, né? Ontem nós celebramos a entrada em Jerusalém, hoje, 6 dias antes da Páscoa, então nós temos este episódio da unção de Betânia. Nós vemos que a primeira manifestação de Jesus no Evangelho de João, o seu primeiro sinal, se dá em uma festa, em uma refeição, em uma festa de casamento, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, que são as bodas de Caná, quando Jesus está lá, também com os discípulos presentes, e Maria, a mãe de Jesus, está lá. E quando falta vinho naquela festa, Maria, a mãe de Jesus, faz uma intervenção, avisa Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus pede que tragam a água, eles trazem, Jesus transforma aquela água em vinho e a festa acontece. E diz que muitos creram nele por conta daquele sinal, que fora o primeiro sinal de Jesus trazido no Evangelho de São João. Mas hoje nós temos Jesus caminhando para a cruz. Veja, naquela refeição de Caná, Jesus, naquelas bodas, Jesus, quando Maria diz que eles não têm mais vinho, Jesus dá uma advertência a Maria, sua mãe. Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Mas veja que de que hora Jesus estava dizendo? Justamente
da hora da cruz. Quando é a hora de Jesus? É a cruz. A hora da cruz é a hora em que o Filho de Deus justamente há de se manifestar. Como nós vimos ontem no relato da paixão, de acordo com Marcos, quando o centurião romano, ele vê Jesus morto e ele diz, de fato, este homem era o Filho de Deus. Então, esta é a grande hora de Jesus. Aquela hora em que Jesus diz no mesmo Evangelho de João, quando o Filho do Homem for levantado, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A cruz é este sinal de atração. É este sinal que nos une no amor, porque o amor atrai, o amor converge. Então, João, neste capítulo 12, já ao final, nos últimos dias de Jesus, ele coloca uma outra refeição. Jesus presente em um outro banquete. Aqui não mais o banquete de casamento, mas um banquete na casa de outros seus amigos, que era aquela casa onde Jesus costumava se hospedar nas suas andanças quando passava por Betânia. A casa da família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, que no capítulo 11 de João, capítulo imediatamente anterior, Jesus havia ressuscitado dos mortos. E a gente percebe que Jesus gostava de estar ali, que o próprio texto relata que eles eram muito próximos. E a narrativa joanina, a gente vê que é cheia de detalhes. João descreve com minúcias os últimos momentos da vida de Jesus. É evidente, meus irmãos, que mais do que ser uma biografia, um texto jornalístico de como foram estes últimos dias de Jesus, o Evangelho de João, e assim como os demais evangelhos, querem nos fazer uma catequese. O Evangelho não fala de biografia, o Evangelho fala de teologia, fala de fé. Então, os evangelistas querem sempre nos dar ensinamentos de fé. Mostrar justamente algo da vida de Jesus que nos ensine, que nos traga um ensinamento. E nesta refeição agora de Betânia, nós temos uma outra Maria. Esta Maria, irmã de Lázaro. Esta Maria que serve. Esta Maria que não diz nada. Esta Maria que é sempre muito silenciosa. Nós temos no Evangelho de Lucas esta Maria que, quando Jesus está certa vez na casa deles, lá em Betânia, esta Maria, ela estava ouvindo Jesus, enquanto a irmã dela, Marta, estava servindo. E Marta dá aquela repreensão: Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí escutando as suas histórias, a sua conversa, enquanto eu estou aqui servindo? E Jesus dizia: Maria escolheu, Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, Maria escolheu a melhor parte. E aqui nós vemos, neste texto de João, esta mesma Maria, que outrora era repreendida pela sua irmã por estar lá ouvindo muito Jesus e não fazendo nada teoricamente. Agora nós vemos esta Maria que derrama um perfume caríssimo nos pés do Senhor, unge os pés do Senhor e os enxuga com os seus cabelos. Esta Maria que outrora ouvia as palavras de Jesus, aprendia os ensinamentos de Jesus, ela foi uma discípula tão atenta que ela agora passa a pôr em prática aquilo que Jesus faz. E veja, ela antecipa aquela ação de Jesus dias mais tarde, em uma outra refeição também trazida por São João no seu Evangelho, logo no capítulo 13, que é quando Jesus mesmo se curva e lava os pés dos seus discípulos.
Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Vocês aprenderam o que eu fiz? Façam vocês agora o mesmo. Maria, não a mãe de Jesus, mas a Maria de Betânia, ela já que prefigura aquilo que nosso Senhor faria. Ela lhe lava os pés. E este lavar os pés de Jesus, o próprio Jesus, esse lavar os pés com o perfume, já anuncia uma outra unção, a unção do corpo de Jesus depois de morto. Minha gente, nós podemos ver aqui este aprendizado, como Maria de Betânia foi uma discípula atenta a Jesus. Veja que aquela escuta, aquela, digamos, tranquilidade de Maria, que lá atrás, ao invés de ficar, de servir Jesus com os seus trabalhos, com as suas tarefas, ela ficou ouvindo, a ponto de ser repreendida pela própria irmã por estar apenas ouvindo Jesus. Veja, ouvir Jesus nunca é perda de tempo. Ouvir Jesus nunca é algo desprezível. Ouvir nunca é algo menor do que fazer. É uma lição para a nossa vida, porque aquela Maria foi, graças certamente àquele aprendizado que ela fez com Jesus, àquelas coisas que ela ouvia de Jesus, enquanto ela parava e ficava perdendo tempo, entre aspas, ouvindo Jesus. É graças àquela escuta que ela agora é capaz de derramar talvez o que ela tivesse de mais caro, de mais nobre lá dentro de casa, que era aquele litro de perfume caríssimo que custava 300 denários, que era o valor de 10 meses de trabalho. Imagina, 10 meses de trabalho, aquela mulher, 10 meses de trabalho é o trabalho de um ano, é uma vida ali. Aquela mulher derramou a sua história daquele ano, as suas conquistas aos pés de nosso Senhor. Mas isso eu repito, por quê? Porque ela foi uma ouvinte atenta. Ela foi uma ouvinte atenta. Mas nós vemos nesta refeição de Betânia uma outra figura que é evidente que nos chama a atenção por conta do seu questionamento. É a figura de Judas. Judas intervém. Judas intervém e faz uma questão, uma pergunta aparentemente pertinente, aparentemente justa. Não seria mais coerente a gente vender este perfume e ajudar os pobres? Meus irmãos, a questão é que o próprio João faz questão de enfatizar e de deixar claro quem era Judas. Judas não estava nem um pouco preocupado com pobres. Judas não tinha amor no seu coração. Judas, ele se deixou tomar pela corrupção. Ele se deixou tomar pela inveja. Judas, ele era um ladrão. Veja, Judas, ele era responsável pelo caixa do grupo, ele era o tesoureiro dos apóstolos. E ele se deixou contaminar pelo vírus que tanto contamina o mundo de hoje, que é o vírus da corrupção. Judas se perdeu no caminho. Ele era um vocacionado. Nosso Senhor o chama para segui-lo, o chama para o grupo dos 12. Veja, ele era um vocacionado. No entanto, ele se perdeu no meio do caminho. Por que Judas se perdeu? Provavelmente porque ele não fez como Maria de Betânia. Provavelmente ele não parou para
escutar o mestre. Mais do que escutar, ele escutou muito, ele ouviu muito o mestre, mas provavelmente ele não permaneceu com o mestre. Judas, ele se deixou invadir pelo espírito mundano, pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder, pela inveja. É triste, porque Judas era uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que, como nós podemos perceber, não tinha amor no coração. E aí nós vemos, meus irmãos, o contraste entre essas duas personagens do Evangelho de hoje. O contraste entre Maria de Betânia e o contraste entre Judas. Reparem que Maria age com amor. Judas age com frieza. Maria age com gratuidade. Judas é calculista. Ele calcula, veja, com este dinheiro dava para ajudar os pobres. Maria não está preocupada com dinheiro. Maria derrama aos pés do Senhor o que ela tem, um perfume caríssimo. Ela não está preocupada com o quanto ela está gastando. Ela não mede, porque ela ama. Quem ama não mede. Quem ama não mede o que vai perder, o que vai ganhar. Quem ama somente mede que é preciso amar. E Judas age com racionalidade. É evidente que fé e razão precisam caminhar juntas. O problema é que Judas, ele deixou-se perder a fé. Ele deixou-se perder a compaixão. Ele agiu só com a razão. E com uma razão egoísta. Meus irmãos, este texto nos dá uma lição muito grande, justamente nesta abertura da Semana Santa, que vai nos fazer entender a cruz, o escândalo da cruz. O amor não se mede. O amor não tem medidas. Quem ama não vê as consequências. Com esta ideia, com esta compreensão, nós podemos aí sim entender o escândalo da cruz. Aí sim nós podemos entender o porquê que para nós cristãos a cruz não é um escândalo, mas é prova de amor. Porque o amor não se calcula. Um relacionamento afetivo, quando acaba a doação, este relacionamento também acaba. Quando só uma parte se doa, o relacionamento é tóxico. Porque o amor requer doação. Judas não estava preocupado em se doar. Ele estava preocupado em acumular. E quem não ama começa a inventar desculpas. Eu não posso amar, eu não posso me doar porque o meu tempo eu já tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar não sei o quê, eu tenho que trabalhar, eu tenho minha família. Ah, eu não consigo ficar com os meus filhos porque eu tenho que trabalhar para dar comida em casa. E de muito adianta botar comida em casa, mas não ter tempo de educar os filhos, de amar a esposa, de amar o marido. Veja, quem não ama começa a dar desculpas, começa a colocar o foco, a importância naquilo que é secundário. Isto são desculpas para não amar, ou são desculpas de quem não ama. Uma outra desculpa que nós temos, ou uma outra característica de Judas que nós temos muitas vezes, meus irmãos, é quando nós queremos diminuir o bem que o outro faz.
a gente começa a falar, porque aquele deveria fazer outra coisa, aquilo que faz não é tão útil, aquilo que faz não é bom, aquele faz mal feito, mas pelo menos faz, pelo menos se doa. E você o que faz? Este é um outro ensinamento que a liturgia de hoje nos mostra. Minha gente, Judas, ele era infeliz porque ele não aprendeu a amar. Ele convivia com o mestre, ele ouvia as palavras do mestre, mas o seu coração não se abriu. O seu coração continuou fechado, porque ele estava contaminado pelas ideias mundanas. Minha gente, se nós medirmos muito para amar, nós não amaremos. Maria é aquela que escolheu a melhor parte. Maria é aquela que escolheu a melhor parte. E aprendeu. Ela gastou o seu tempo ouvindo Jesus e dele aprendeu o amor. Minha gente, o amor não tem lógica. Tem aquele ditado que diz: o amor é cego. E é mesmo. Porque se a gente fica olhando muito, a gente não ama. Porque se a gente ficar olhando muito, a gente vai olhar os defeitos das pessoas. E Jesus, ele nunca olha para os defeitos. Jesus olha para as virtudes e louva a Deus e reconhece as virtudes. Os defeitos dos irmãos, a gente depois vai tentando corrigir. Mas primeiro é preciso amar. Primeiro é preciso amar. Maria não olhou o quanto ela ia gastar de perfume para ungir Nosso Senhor. Maria sabia que era preciso demonstrar aquele amor. Que o amor fala através dos gestos. Fala também das palavras, sim, mas fala muito mais pelos gestos. E é por isso que o amor é ilógico, por isso que o amor não se explica, porque o amor é gratuito. Se não for gratuito, não é amor. Como a carta de São Paulo aos Coríntios diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é compassivo. Nada espera em troca, tudo suporta, tudo perdoa. Aí sim é amor. Então só o amor, meus irmãos, nos explica a doação de Jesus na cruz. Por isso que o Papa Francisco ontem na sua homilia no Domingo de Ramos dizia: é preciso se encantar, se maravilhar por Deus. É preciso se encantar por aquele grande escândalo da cruz. Minha gente, o que nos fascina em Jesus, o que nos atrai a Jesus, não são os seus milagres, ou não deve ser, mas é a sua prova de amor na cruz. E é isso que nós meditamos nesta semana, a semana maior, como nós chamamos, a grande semana, como nós chamamos a Semana Santa. A primeira leitura de hoje, tirada de Isaías 42, nos mostra o primeiro cântico do servo. Isaías traz 4 cânticos do servo. Ontem nós lemos um dos cânticos, e na sexta-feira, que era o servo sofredor, o terceiro cântico. E na sexta-feira santa vamos ler outro ainda. E este cântico de hoje, da primeira leitura, justamente diz que eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça, te tomei pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos, e da prisão os que habitam nas trevas. Eu te constituí como luz das nações.
Este é o servo, uma figura misteriosa que Isaías coloca. Mas o servo de Deus. Deus, o começo da leitura diz: eis o meu servo que eu sustento, pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Aquele que faz a vontade de Deus é aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si. É aquele que tem o Espírito Santo. Judas estava tomado não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do mundo. Por isso, ele não foi capaz de amar. Porque ele deixou se invadir, se preencher pelo espírito mundano. E aqui nós vemos esta figura do servo, que é luz para as nações, mas que ontem nós vimos o servo sofredor. Este mesmo servo que é luz é aquele que sofre. Como pode alguém que ontem nós víamos com uma figura, e vamos ver na Sexta-feira Santa, com uma aparência deformada, que ninguém gostaria de olhar para ele, como alguém com esta aparência desfigurada pode ser luz? Minha gente, somente quando nós enxergamos o amor. Somente quando nós entendemos o que é o amor, nós entendemos que a luz é uma luz que não ofusca. Nós entendemos que esta luz vem justamente da doação. Diz o texto de hoje: o meu servo não levanta a voz, não quebra a cana já rachada, não condena, não apaga o pavio que fumega, ou seja, não quebra a cana rachada. Este servo não vem para condenar os pecadores. Este servo vem para trazer a libertação, para trazer a justiça. Para trazer a justiça de Deus, para abrir os olhos aos cegos. Maria de Betânia compreendeu o que aquele servo veio fazer. E compreendeu o que é ser discípulo, o que é seguir Jesus. A ponto de que, meus irmãos, o texto fala lindamente de que aquele perfume com o qual Maria ungiu os pés de Jesus, aquele perfume contagiou a casa. E o seu cheiro, o seu suave odor, podia ser sentido por toda a casa. Minha gente, quando nós amamos, quando fazemos o bem, o cheiro do bem se espalha. O cheiro do bem contagia. Assim como o fedor da maldade afasta. Assim como a podridão da maldade afasta. O cheiro do bem. O suave perfume de Cristo. O suave perfume do amor atrai as pessoas. Você quer ter uma resposta se você está fazendo o bem ou se está fazendo o mal? Veja se você está exalando este perfume de Deus. Porque quando há o amor, quando as pessoas reconhecem o amor atrai. Como a cruz, que é uma causa de escândalo, mas que porque nós vemos nela uma causa de amor, todos se atraem para a cruz de Cristo. Minha gente, que esta semana nós possamos, contagiados por este suave perfume do amor de Cristo, também contagiar os irmãos. Você pode dizer: mas nós não podemos nos reunir, não podemos estar juntos. Mas há tantas formas de amar, há tantas formas de se fazer próximo, há tantas formas de exalar este suave perfume de Cristo, este suave perfume do amor. Que você possa então pensar hoje, como é que você pode ungir os pés de Nosso Senhor, ungindo os pés dos irmãos e irmãs. Como é que você pode exalar este suave perfume que contagie a vida dos irmãos e irmãs. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.